Eu pegava na intervenção do Dr. Marcos Mendes e avançaria, digamos, na perspectiva daquilo que é a posição em que, perante tudo aquilo que acontece, porque a definição dele está perfeita do quadro e, portanto, não vale a pena estar a repetir este quadro que é uma realidade. Aquilo que foi aqui traduzido tem, digamos, está cenarizado como o cotidiano do dia de hoje. Mas aquilo que eu posso testemunhar prende-se com alguns acertos naquilo que foi sendo dito do ponto de vista prático. E eu penso que essa experiência do terreno pode ser complementar àquilo que foi dito aqui e muito bem. De outro modo, estaria a ser redundante, eu penso que seria uma inutilidade. Mas o primeiro ponto que eu penso que é importante referir é que os jornalistas e os agentes da comunicação hoje têm uma responsabilidade acrescida e diferente. E quando eu digo acrescida e diferente, digo em função precisamente da multiplicação do tipo de média, de blogs, de todo o tipo de instrumentos de comunicação, que não deixam de o ser, mas que têm uma natureza muitas vezes até unipessoal e que traduzem de alguma forma, posições bastante segmentadas, posições bastante limitadas àquilo que é o interesse ou a opinião de quem a emite, ou também a visão próxima de quem está atrás dessas organizações. E isto faz com que os jornalistas, digamos, que estão ligados aos média clássicos, tenham de se confrontar com uma verdadeira descodificação de tudo aquilo que se passa para efetivamente ver se aquilo que chega, aquilo que circula, aquilo que é dito, se há ou não há fundamento em todas as situações. Nos últimos dias, de resto, nós estamos a viver uma situação política bastante interessante, tem havido um conjunto de fatores, enfim, de agitação e de inconformismo social, e nós verificamos quem está nas redações que fervilham todo o tipo de cenários sobre eventuais remodelações, sobre determinado tipo de relações entre ministros, secretários de Estado, etc. E aí, por exemplo, é um bom tema para testar a responsabilidade dos jornais, dos jornalistas e das rádios de referência. Porque se nós formos para a blogosfera, nós vimos que surgiram milhares de coisas, todo o tipo de teorias, e isso não pode ser passado, do meu ponto de vista, sem ser, digamos, testado, visto, revisto e considerado pelos órgãos de comunicação social que pretendem ter alguma afirmação e notoriedade junto da sociedade, dos seus leitores, nas suas diversas plataformas e, portanto, esse tipo de responsabilidade dos jornalistas tem que ser um objeto de cuidado, de carinho, por parte, enfim, das direções e também dos próprios acionistas, como muito bem frisou o Dr. Marcos Mendes. Outro ponto que me parece também relevante do ponto de vista da atividade propriamente dita, prende-se com o facto dos meios terem diminuído nos últimos anos e, portanto, as redações hoje estão mais limitadas, já penso que todos nós estamos de acordo, houve aí uma fase em que a qualquer lado ia um enviado especial. E digo a qualquer lado porque ia-se aos sítios, à Patagónia, a todo o mundo, mandava todo o mundo a todo o lado, e o engenheiro Belmiro de Azevedo, a certa altura, também se cansou porque tinha uma espécie de agência de viagens que circulava todo o mundo, por todo o mundo e estava pouca gente no jornal. Mas isso foi um hábito que se foi perdendo. O meu jornal é um jornal singelo, de pouca tiragem, com pouco dinheiro, mas mesmo assim conseguimos ir ontem a Olivença e apresentar hoje uma reportagem sobre o assunto, que é um tema que eu penso que é patriótico. Enfim, isto para dizer que nesta limitação há também um outro tipo de responsabilidade.
responsabilidade. É preciso saber muito bem distinguir aquilo que acontece e ter a noção de que o jornalismo está muito baseado em duas coisas. Aquilo que eu vi e que eu conto como repórter, ou que nós vimos em eleições, em todo o tipo de cenários, ou aquilo que nos dizem que aconteceu. Não há aqui muito mais no jornalismo. O jornalismo tem esta faceta porque ou me contam o que aconteceu no Conselho de Estado, o Dr. Marcos Mendes não o fará, mas ou eu estive no Conselho de Estado atrás da janela, atrás lá do reposteiro e ouvi. Não há muito mais para aquilo que às vezes é muito complicado, a teoria da comunicação, resume-se a coisas às vezes muito simples e muito singelas. E, portanto, aí também a rádio, a televisão, os jornais contraem um outro tipo de responsabilidade porque eles estão limitados nos seus meios, têm que ter muita confiança na relação que estabelecem com as suas fontes, têm que ter rigor para evitar todo o tipo de desvarios que se vêem. Depois, há outro ponto que a mim me parece que vale a pena refletir sobre ele também no sentido da responsabilidade dos média. É que com a pulverização que foi aqui citada da multiplicação de canais por cabo, de canais de rádio, enfim, de todo o tipo de plataformas, há qualquer coisa que também deve acontecer na sociedade portuguesa e que, enfim, de algum modo, sociedades mais evoluídas ou, digamos, mais ricas, sobretudo a alemã, tende a manter. É que qualquer coisa tem que agregar a certa altura ao país. E eu penso que a pulverização é muito interessante, é um fenómeno muito curioso, é um fenómeno de liberdade, de multiplicação de opiniões, seguramente, mas também é importante ter a noção de que é preciso que haja órgãos que sejam agregadores e que onde num determinado momento a sociedade se possa rever, a sociedade se possa sentir traduzida, a sociedade possa sentir-se, digamos, também compreendida por esses órgãos de informação. E por isso eu penso que é importante a manutenção, não sei, enfim, em que moldes nem como, porque nestas coisas não há ciência certa, da função que desenvolvem ainda as grandes estações, sejam de rádio, sejam de televisão, generalistas. Eu penso que é muito importante e também aí o papel da agência noticiosa considero também absolutamente indispensável, porque são os tais órgãos de informação que eu considero agregadores de determinadas realidades nacionais. E eu penso que isso, na imprensa escrita, isso não é absolutamente necessário, mas nos meios audiovisuais é necessário. Relativamente à minha experiência, enfim, que é diversa, porque tive a felicidade de trabalhar em vários órgãos de comunicação social e de natureza diferente, há um ponto que eu acho muito interessante e que se prende, enfim, com esta recente experiência. Do Jornal I, onde fui para lá em março, portanto, digamos, a minha experiência anterior vinha do Jornal Novo, já ninguém se lembra que ele existia, mas foi na altura um jornal muito importante, mas eu verifico, e verifiquei até com algum espanto, que as pessoas ficam mais sensíveis àquilo que fica escrito. Aquilo que está impresso tem um peso enorme na vida das pessoas. Se nós nos enganamos, ou se dizemos, enfim, às vezes enganamos, somos enganados e erramos. E há erros que, por pequenos que nos pareçam, as pessoas ficam perfeitamente possessas porque está escrito o nome deles e aquilo não é possível apagar. E, portanto, há aqui uma responsabilidade que eu acho que nos outros órgãos de informação está mais diluído. Eu senti sempre, fui diretor da rádio, não senti essa pressão. No jornal é uma coisa impressionante, porque
isso faz-me pensar que, apesar das modificações todas, apesar das evoluções todas, apesar do peso das blogosferas e disso tudo, a era de Gutenberg ainda não está completamente ultrapassada e a história, no futuro, se calhar, ainda vai ter que se fazer à conta do papiro e dessas coisas, porque é difícil ter depois um acesso aos acervos que estão, digamos, materializados em imagem ou em som. E, portanto, as pessoas têm um bocado a noção de que apareceu uma coisa no jornal e daqui por 10 anos ou 20 anos ainda vão dizer, e ainda é isto que eles irão buscar para falar sobre mim. Enfim, para não me alongar, eu iria pegar noutro ponto que eu penso que é importante e que se prende com a regulação e com a autorregulação. Mais uma vez, para secundar aquilo que disse o Dr. Marcos Mendes e manifestar-lhe a minha concordância, mas dizer também que eu não sei como é que se resolve o problema da regulação por via da entidade reguladora. Tendencialmente concordo com o Dr. Marcos Mendes, acho que aquilo da forma como está é uma coisa complicada, mas eu já venho do tempo em que havia, o Sr. há de se lembrar, os conselhos de informação para a ANOP, para a RTP, para a RDP, e eu, a primeira vez que fui nomeado diretor adjunto da RDP, fui interrogado durante 6 horas por um jovem político que me colocou cenários de coisas que eu achei perfeitamente impossíveis de acontecer, e era o Dr. Paulo Portas, que na altura tinha 18 anos ou 17 anos, mas já era um prodigioso pensador e fez-me ali suar as tupinhas com coisas que depois nunca se concretizaram, mas ele dizia, se acontecer isto, como é que faz? Eu não sei, olha, eu confesso. Portanto, as experiências todas que eu vi são experiências que realmente não satisfazem. O peso partidário é excessivo, eu diria que sim. E, portanto, tendencialmente seria bom que houvesse, enfim, uma redefinição. Mas há um ponto, sobretudo no audiovisual, que eu penso que fracassou completamente. Foi a autorregulação, sobretudo ao nível das televisões. Se bem se lembram, eu penso que há 4 anos, houve um esforço das televisões de fazer uma autorregulação à volta das questões dos incêndios. E então ficou definido que não haveria, de nenhum modo, a projeção e a emissão de imagens que pudessem suscitar e multiplicar a tendência pirómana de alguns e dar uma imagem, digamos, incitadora daqueles fenómenos. Depois, não sei se repararam o que aconteceu este ano, mas só faltava os jornalistas estarem mesmo no meio das chamas, e houve alguns que ficaram um bocado chamuscados. E isso foi uma coisa que eu acho que não sei o que é que aconteceu. É claro que mudam os diretores, mudam os protagonistas, e lá tivemos outra vez noticiários cheios de chamas durante 20 minutos, e eu penso que se havia uma ideia que se tinha chegado de que era preciso pôr termo a esse tipo de situações, e eu admito que sim, foram casos estudados, a verdade é que abandonou-se a prática, não sei se por qualquer motivo misterioso ou simplesmente pelo facto de terem, entretanto, mudado praticamente todos os diretores de informação, e a questão foi, digamos, apagada. E eu penso que esse aspecto da autorregulação é importante, mas é preciso que as empresas inscrevam isso nos seus próprios livros de estilo, nas suas próprias, na responsabilidade que transmitem e também na formação que vão fazendo. São exemplos que eu penso que devem ser utilizados como experiência do cotidiano para que, enfim, se evite determinado tipo de situações. A terminar, diria que eu, pessoalmente, acredito que a imprensa e, enfim, a comunicação social no seu todo vão ainda sofrer algumas transformações fortes. Acredito também que a regulação, que a relação
de pressões se vai manter e se vai acentuar, que tendencialmente o número de grandes órgãos de informação se irá reduzir, ou seja, nós tendencialmente teremos grupos que serão multifacetados, mas tendencialmente menos, mas acredito que a qualidade jornalística terá depois que subir, e quando falo da qualidade jornalística, falo da qualidade dos órgãos de informação de referência ou de grande circulação, porque efetivamente há uma necessidade até de formação que me parece de sublinhar. E a terminar, diria só que há um ponto em que nós temos uma informação absolutamente delirante em Portugal, que é a informação desportiva. É a coisa mais fantástica e mais prodigiosa que nós temos e realmente esse é o nosso grande case study, porque não há um jornal desportivo. Há um jornal sobre um espetáculo chamado, ou uma indústria chamada futebol. De resto, não há imprensa desportiva em Portugal. Tenham paciência, mas connais pas, não sei o que é. Muito obrigado.